Boa noite, jovens. Espero que vocês estejam bem. Vou passar uma mensagem bem rápida para vocês hoje, mas que eu acredito que seja muito importante sobre a oração. Eu vou conjugar para isso dois textos aqui da Bíblia. Um está lá em Salmos 34:15. Fala: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em contrapartida, João 9:31 fala: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O que a gente pode concluir da conjugação desses dois textos aqui? Primeiramente, a gente tem que lembrar, a gente tem que se recordar que nós temos que interpretar a Bíblia de maneira sistemática. O que isso significa? Nós temos que interpretar a Bíblia como um todo, contextualmente, não isoladamente, pegando versículos isolados e tirando a conclusão que a gente quiser. Não. Então, eu vejo uma grande conexão, tanto nesse texto de Salmos, que fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos deles estão abertos ao seu clamor, quanto com esse texto aqui de João, que fala que Deus não atende a pecadores. A gente sabe que Deus ama a todos da mesma forma, tanto justos quanto pecadores. E um adendo aqui, justos no sentido de pessoas que foram justificadas diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Não são pessoas justas no sentido de não haver pecado. Isso aí todo mundo sabe que o único ser que passou por essa terra sem pecado foi Jesus Cristo. Então, justo nesse sentido, que aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, voltando aqui, a gente sabe que Deus ama a todos de igual forma, tanto justos quanto ímpios, tanto os que fazem a vontade dele, que confiam nele, que amam a ele também, quanto as pessoas que vivem no mundo, que não fazem a vontade de Deus, que sequer se interessam em se aproximar de Deus. Ele ama esses dois tipos de pessoas da mesma forma. Porém, o que a gente sabe aqui, o que a gente extrai aqui dos textos, que é a diferença? A oração dos justos é atendida. Já a oração dos pecadores, não. Então, assim, a gente sabe que Deus é tão misericordioso que muitas vezes nós nem merecemos, aliás, nós nunca merecemos, Mas mesmo assim, Ele atenta os ouvidos dele para o nosso clamor. Mas a gente sabe que a gente está naquela luta lá, constante, buscando estar em comunhão com Deus, e Ele reconhece isso. Ele ouve as nossas orações. Agora, a pessoa que não quer saber de Deus, que não quer saber da verdade dele, não quer se aproximar dele, que só simula uma oração nas vezes que está passando por algum momento de dificuldade, quando sente que precisa de verdade de Deus, mas daqui a pouco, quando resolver a situação, vai voltar para a vida de pecado, para a vida mundana que ela tinha. Deus está falando aqui, não ouve, não atende a esse tipo de pessoa. Apesar de Ele amar essa pessoa, a gente sabe que as orações dessa pessoa, são na verdade pedidos egoístas. São orações em busca de satisfazer interesses individuais dessas pessoas e não em busca de satisfazer a vontade de Deus, E, em contrapartida, a oração dos justos, a gente sabe que ela é feita de modo a buscar a glória de Deus. Por mais que os justos orem muitas vezes por um propósito individual, o propósito maior por trás disso sempre vai ser satisfazer a glória de Deus. E quem segue a Deus, quem anda nos caminhos de Deus de verdade, vai orar da seguinte forma: Senhor, eu preciso disso, eu gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que o Senhor me ajudasse nesse projeto, nesse plano que eu tenho na minha vida, mas primeiramente que seja feita a vontade do Senhor, antes da minha vontade. Essa é a oração de um justo. Então essa é a oração que Deus se alegra em ouvir e é a oração que Deus se alegra em atender. Ao contrário da oração de um ímpio,
que só busca satisfação de um interesse individual, muitas vezes de um interesse mundano, e que Deus sabe que não vai ser bom para ele. Então, os justos, as pessoas que seguem a Deus, que seguem os caminhos dele, são pessoas que recebem muitas recompensas, e a gente vê em todo o decorrer da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, as promessas para os justos, né? Tanto aqui na nossa vida terrena, quanto principalmente na vida eterna. Então as recompensas são inúmeras. Então eu queria só fazer esse contraponto aqui, né, de Salmos com João, sobre Deus atender a oração dos justos e Deus não atender a oração dos pecadores, porque é o que a própria palavra de Deus diz. Então, que possamos sempre procurar viver nos caminhos de Deus e que todas as nossas orações sejam feitas dessa forma que eu falei, que seja feita a vontade de Deus em primeiro lugar antes da nossa. Deus abençoe a todos.